Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de economia. A PEC da transição, que pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, deve ser apresentada hoje. A equipe de transição vai entregar o texto ao relator do orçamento, Marcelo Castro. A proposta elaborada pela equipe de transição do novo governo deve ser apresentada ao relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. O texto tem como principal objetivo garantir a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos a partir de janeiro. Segundo o relator, a previsão é alinhar pontos da proposta com líderes do Congresso Nacional para só depois ir atrás do apoio dos parlamentares para tramitar a PEC. O Conselho dos 14 partidos que assessoram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na transição do governo já manifestou apoio à proposta. Para a aprovação de uma PEC é necessário o aval de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 dos 81 votos possíveis, e dos deputados, 308 votos do total de 513, em 2 turnos de votação. A Lei Orçamentária Anual de 2023 destina 105 bilhões de reais ao Auxílio Brasil de R$ 400 mensais. Mas para manter os atuais R$ 600 a partir de janeiro, segundo técnicos da transição, seriam necessários 52 bilhões a mais, ou seja, 157 bilhões de reais ao todo. Além disso, ainda deve somar na conta R$ 150 para cada criança menor de 6 anos, o que chegaria a 175 bilhões de reais necessários. A ideia da PEC é reservar 175 bilhões de reais para o programa social e liberar 105 bilhões de reais já previstos para outras demandas do governo. Agora vamos falar do tempo. As fortes chuvas que atingiram boa parte do país no feriado devem continuar nesta quarta-feira. E as áreas centrais do Brasil devem ser as mais atingidas, com volumes de chuva acima dos 60 milímetros. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O céu amanheceu nublado, mas mesmo assim o sol aparece agora nesse momento com poucas nuvens e deve ganhar força ao longo do dia. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Vitória, capital do Espírito Santo, que deve registrar chuva durante todo o dia. Aliás, existem alertas de chuva do INMET para todo o estado. Apesar disso, o calor deve predominar na capital. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. No Distrito Federal, em Brasília, a mínima é de 16 e a máxima chega a 26 graus. A previsão é de riscos de tempestades para todo o estado. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A previsão pelo INMET é de calor, sol entre algumas nuvens durante o dia e a máxima podendo chegar aos 27 graus. No destaque internacional, a cúpula do G20, que reuniu líderes das 20 maiores economias do mundo, terminou nesta quarta-feira com uma declaração oficial dos países membros. Em um relatório final, o grupo condenou as ações da Rússia, aumentando o isolamento do país internacionalmente. Foram discutidas novas sanções e medidas de ajuda à Ucrânia. De acordo com os líderes do bloco, a ameaça ou uso de armas nucleares pela Rússia são condenáveis. A guerra foi um dos principais assuntos abordados, além de suas consequências econômicas e climáticas, que também têm sido amplamente discutidas na COP27. Os líderes também concordaram em acompanhar o aumento das taxas de juros para evitar repercussões e alertaram para o aumento da volatilidade nos movimentos cambiais nos países. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, o Hospital do Câncer em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, promove uma ação gratuita para enfatizar a importância do Novembro Azul. O intuito é que os homens façam exames de sangue para a detecção do câncer de próstata. Vamos acompanhar. A ação faz alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção da doença. Nós fazemos essa campanha além daquele atendimento normal que nós fazemos. Então nós não temos infraestrutura para colocar aqui mais gente.
Nós atendemos em torno de 200 pessoas normalmente, você coloca mais 100, são 300. E aí nós não temos espaço físico para isso, para atender mais que esse número de pessoas. Os interessados deverão comparecer ao hospital bem cedo, pois as senhas são distribuídas a partir das 5 da manhã. Porta aberta, que a gente chama, né? As pessoas podem vir diretamente cedo e pegarem a sua ficha e ser atendida. Não precisa nenhum outro tipo de agendamento. No estágio inicial do câncer de próstata, geralmente não há sintomas. Por isso é importante fazer o exame. A partir do sangue é possível detectar doenças e então seguir para o médico específico e iniciar o tratamento. Ainda de acordo com as estatísticas, Mato Grosso do Sul deve ter 1,2 mil novos casos. Então, se descoberto no início e tratado, a chance de cura é de 90%. A gente diagnosticando de uma forma inicial, o rastreamento é quando o homem não tem sintoma nenhum. Quando já tem algum sintoma, já é geralmente um caso mais avançado. Então, o rastreamento é geralmente diagnosticar algum câncer que ainda não se manifestou. E quando o diagnóstico é nessa etapa, a chance de cura é de 90%. Então, por isso que é importante, né, o homem discutir com o seu médico, com o seu urologista, fazer os exames apropriados para o rastreamento do câncer de próstata, para caso seja diagnosticado cedo e tenha uma chance de cura maior. O oncologista clínico dá orientações sobre quem deve fazer o exame e qual é o tempo necessário de um exame para o outro. É um exame que é feito de forma periódica, né? Então, geralmente é proposto uma vez por ano fazer esse rastreamento. E tem gente que já sabe bem a gravidade que é, se não cuidar. Eu digo a tudo quanto é homem, não brinca com próstata. Faça exame preventivo, não fique esperando, porque é terrível. Se você tiver um câncer de próstata, é terrível. É muito mais do que importante. Nós, todos homens que estamos vivos, temos que manter nossas vidas. Foi o maior prêmio que Deus nos deu, a vida. Se a gente não cuidar da nossa vida, né, subentende que a pessoa também não merece nem respirar. Falou tudo. Olha, e o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Só aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre um festival de hambúrguer que acontece em várias capitais brasileiras nesse mês de novembro. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!